João 6, versículo 22 até o versículo 40, onde diz aí: Jesus é o pão da vida. Eu lerei o versículo, os irmãos me ajudem lendo o outro. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, pela tua palavra revelada a nós, inspirada, Deus, autoritativa, suficiente, que ela possa nos alimentar mais uma vez neste momento, a cada um de nós aqui presente, que a tua palavra seja viva, seja eficaz, abra nossa mente, abra nosso coração e nos abençoe, nos fortaleça e nos alimente. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, assim como o pão de trigo é uma necessidade para o nosso corpo físico, assim também Jesus, o pão da vida, é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Então veja bem, o que eu estou tentando dizer. Necessidade é aquilo que, se não tiver, faz falta, muita falta, tem consequências terríveis. Então, por exemplo, se eu ficar sem me alimentar fisicamente, eu vou enfraquecer, adoecer e posso até morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não me alimentar de Jesus diariamente,
eu vou enfraquecer, adoecer e posso até morrer. Nosso texto está querendo mostrar isso aqui para o povo judeu. Jesus já tinha feito vários milagres e eles não entendiam a dinâmica da fé. Agora Jesus vai falar 3 discursos para eles, dos quais nós vamos ver o primeiro hoje. Eu sou o pão da vida. Então nós vamos ter agora uma sequência de 3 discursos, Jesus tentando explicar para eles esta questão. Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, os alimentou fisicamente. Eles viram o milagre, mas não creram. Aqui eles continuam atrás de Jesus. Jesus fala para eles: ó, vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês entenderam, é porque vocês comeram, se fartaram e estão querendo mais. Mas existe um outro pão, eu tenho para vocês. Jesus está querendo mostrar para eles que o verdadeiro pão é o que vem do céu, né? Só Jesus veio do céu, literalmente falando. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então do versículo 22 até o versículo 25, né, Jesus começa aí, né, ainda está numa introdução, para mostrar aí, falando aí sobre preparando para o discurso, né? Então é uma introdução. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então, a multidão que estava seguindo Jesus, estava rodeando, eles se alimentaram dos pães e peixes, só que aí de noite, Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia para o outro lado. Até que o mar começou a empolar, a agitar, aí Jesus foi até eles andando por sobre o mar. Então a multidão não entendeu o que aconteceu, porque eles não viram essas coisas acontecendo. Eles viram que eles alimentaram, foram dormir de barriga cheia, os discípulos atravessaram no barco, mas Jesus ficou com eles. Jesus não entrou no barco, mas agora eles não conseguem ver Jesus. Jesus tinha atravessado pelo outro lado. Nós sabemos que nós já meditamos nisso, né? E foi quando Jesus acalmou o mar. Então Jesus foi andando por sobre a água, eles acharam que era um fantasma, Jesus acalmou o vento, entrou no barco e o barco chegou ao destino. Isso são águas passadas, é o outro estudo que nós vemos, né? No outro estudo. E agora Jesus começa a fazer alguns discursos. Então eles estão nesse ponto aqui. Jesus não entrou no barco, mas ele está do outro lado. Como ele chegou do outro lado? Nós sabemos porque nós já meditamos sobre lá, quando ele acalmou, ok? A multidão estava ali por causa do pão material, né? Mas Jesus tinha agora um pão espiritual. E Jesus começa a tentar explicar isso para eles, né? Eles estavam estranhando porque Jesus atravessou sem entrar no barco, mas eles até agora não entenderam que Jesus é diferente. Os discípulos precisaram entrar no barco para atravessar para o outro lado. Jesus não. Jesus ele foi andando por cima das águas. Então no versículo 25 ele faz uma pergunta, né, que vai dar espaço para Jesus começar a fazer o primeiro discurso dele. Mestre, quando chegaste aqui? Ele foi andando por sobre as águas. Então Jesus já tinha feito muitos milagres, a multiplicação dos peixes, acalmou a tempestade, mas eles não entenderam. E agora Jesus vai fazer discurso explicando essas questões todas aí. Então Jesus está querendo abrir a mente deles. Jesus vai falar isso aqui. Os judeus estavam muito concentrados no material, no que é terreno, no físico. Jesus começa agora a falar algumas coisas para eles, das coisas espirituais, aquilo que é eterno, mas que é urgente e mais importante. Eles estavam concentrados nas coisas materiais. Jesus começa a falar de coisas espirituais. Irmãos, presta atenção num detalhe aqui, ó. Aquilo que é eterno não é secundário. Que às vezes isso vai acontecer lá na eternidade. Ganhei a vida eterna. Quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não. A vida eterna começa no dia que você aceita Jesus no seu coração. Amém?
Eles estavam focados naquilo que é material, terreno, imediato. E eles não entenderam isso, que a vida eterna, aquilo que é espiritual, também é imediato, também é urgente. Deixa eu tentar esclarecer onde eu estou querendo chegar. As pessoas correm atrás daquilo que é o dia a dia. Trabalhar, estudar, comer, almoçar, jantar. Mas o espiritual também é urgente. A gente fala assim, depois eu vou para a igreja, depois eu busco Jesus, depois eu oro, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou no culto, depois. Irmãos, é isso que Jesus está querendo aqui, que eles entendam. O espiritual, o que é eterno, a gente não vê, mas não é menos importante do que o material. Não é porque nós não vemos que não é importante. Então, o material é importante? Mas o espiritual é importante também, é urgente também, e é para hoje também. Ok? Na verdade, quando a gente chegar no céu, irmão, lá não vai ter mais oração, lá não vai ter mais que ler a Bíblia, lá não vai ter mais nada disso. A única coisa que vai aparecer, as as duas coisas que vão permanecer no céu, alguém sabe? Só duas coisas que vai continuar no céu. O que é? O quê? Que a Bíblia fala que vai permanecer no céu o amor e a palavra de Deus permanece eternamente, né? A adoração depende, né? Mas a Bíblia fala que só vai permanecer no céu o amor e a palavra de Deus, que é eterna. Mas é isso que nós estamos, é esse aqui o ponto que Jesus está querendo passar para eles. Então, no versículo 26 e 27, Jesus começa a aprofundar a explicação aí, olha. Responderam-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmãos, já repararam, a gente esforça tanto pelas coisas aqui na terra, e às vezes a gente não se esforça tanto pelas coisas espirituais? Já imaginou se a gente tivesse a mesma dedicação a gente tem no trabalho, na escola, ou no lazer, ou no passeio, se nós tivéssemos a mesma dedicação nas coisas espirituais, acontecia um avivamento, não? Entenderam? Aí Jesus fala assim, olha, vocês esforçam tanto pelas coisas materiais, vocês deviam esforçar também pelas coisas espirituais. Os milagres de Jesus eram para mostrar Deus, mostrar o mundo espiritual, aumentar a fé. Mas Jesus vai dizer, olha, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês entenderam ou creram, é porque vocês estão de barriga vazia de novo. Aí assim, esse esforço seus deveria ter o mesmo esforço pelaquilo que é espiritual. Aí Jesus começa a falar com ele, né? Mas eles não entendem, né? Eles não conseguiam ver a eternidade, irmãos. Eles não conseguiam ver o eterno, o mundo espiritual. A mente deles estava focada naquilo que é terreno, material e passageiro, infelizmente, né? Eles estavam cegos. Jesus já tinha feito tantos milagres, né? Quando ele faz o milagre de acalmar a tempestade, ele fala assim, olha, Jesus fez isso porque eles não entenderam o anterior. E agora Jesus começa a fazer os discursos porque eles não entenderam os milagres. E agora Jesus começa a tentar colocar na cabeça deles. Vamos ler mais aqui, olha, o versículo 28 e 29. Eu vou ler o 28, vocês leem o 29 aí. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Agora eles estavam preocupados. Primeiro eles estavam atrás de Jesus para receber mais pão. Aí Jesus fala para ele, olha, vocês estão me procurando, não é porque vocês têm fé,
é porque vocês querem algo material. Tem muitas seitas que prosperam assim. Os neopentecostais exploram isso. Tem muita gente que vai nessas igrejas neopentecostais. As igrejas estão cheias. Não é porque o povo tem fé. É porque estão querendo algo material. Uma cura física, um emprego, um trabalho. Essas coisas não é erradas. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, aí ficou errado. E esses neopentecostais exploram muito isso, né? Exploração da fé. E agora eles começam a preocupar com outra coisa. Então o que nós vamos fazer para agradar a Deus? Como eu vou fazer para alcançar a salvação? Como eu faço para ser salvo? Aí é a pergunta deles. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, nós só precisamos de uma coisa: crer em Jesus, confiar em Jesus, andar com Jesus. Às vezes a gente acha que a vida cristã é algo complicado. Não é, irmãos, não é para ser complicado. A vida cristã é para ser algo simples. De vez em quando Deus faz uns movimentos mais complexos, mas a vida cristã é arroz com feijão, é orar, ler a Bíblia, frequentar culto, participar de Santa Ceia. Isso é a vida cristã na essência. Mas eles queriam algo mais, né? E aí Jesus esclarece para eles: a salvação não é o que vocês fazem. Vocês não têm que fazer. Vocês precisam crer. Quem faz é Deus. Quem realiza é Deus. Quem efetua é Deus. Você só precisa crer. O cristianismo, a vida cristã, é Deus fazendo algo em nós e através de nós. Ok? Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Quando a gente acha que precisa fazer muita coisa para Deus, a nossa vida cristã está errada. Quando a gente começa a fazer as coisas, ficar com a consciência pesada, se eu não orar, Deus vai me punir. Quando a gente começa a fazer as coisas querendo fazer obras para Deus, a vida cristã não é assim. A vida cristã é você crer, sossega em Deus, e Deus vai fazer algo em você e através de você. Ok? Mas vamos caminhar mais aqui. Então Jesus está tentando colocar na cabeça deles que a salvação não se baseia em obras, mas é uma graça derramada dia após dia na nossa vida. Agora vamos ler o versículo 30 até o 35, que agora aqui vai ter umas coisas muito interessantes daqui a pouco aqui, ó. Do 30 ao 35, vamos ler novamente responsivo aí. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais uma vez eles voltam para Jesus com perguntas terrenas e materiais, né? Nossos pais comeram maná no deserto. Gente, o maná do deserto que alimentava eles era apenas um símbolo de Jesus, que é o pão da vida. O maná alimentava por um pouco, mas o maná estragava, o maná não era constante, o maná não era eterno, e as pessoas que comiam maná também morriam. Mas quem se alimenta de Jesus é diferente, né? Ele se sustenta, ele tem vida eterna, não estraga, não morre, não destrói. Então eles estavam preocupados com o maná físico, né? O tempo todo estão preocupados com o físico, o pão de cada dia. Irmãos, presta atenção, olha,
É Deus que sustenta a gente, é Deus que alimenta a gente, é Deus que cuida da gente. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que comercializar, mas nós precisamos entender que o que nós mais precisamos fazer é confiar em Deus, crer em Deus, depositar nossa vida nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar do resto. Quando Jesus fala lá em Mateus 6, ele fala assim, olha, observai as aves do céu, observai os lírios do campo, né? Eles não trabalham, não plantam, não semeiam, né? Mas nenhum passarinho morre de fome, né? Eles estão sempre ali, né? Mas às vezes a gente fica muito preocupado com essas coisas, gente. E aí Jesus está querendo mostrar para eles isso aqui. Agora Jesus vai fazer 3 afirmativas muito importantes para nós aqui, olha, 3 afirmações de Jesus, né, para a gente fechar aí esse estudo aqui, mas é muito importante esse final aqui. Vamos ler junto o versículo 36. O 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Irmãos, primeira coisa aqui, ó, o ser humano está cego espiritualmente. Eles viram, mas não creram. Eles viram fisicamente, mas não creram, porque eles estavam cegos espiritualmente. Eles tinham visão física, mas não tinham visão espiritual. Muitos milagres Jesus já tinha feito, vários milagres. E Jesus ainda no último, que nós já estudamos, o último estudo, pessoal, este milagre foi feito porque eles não conseguiam crer. E agora Jesus começa a fazer os discursos. E aí Jesus fala, olha, vocês estão vendo as coisas acontecer, por que é que vocês não conseguem crer? Então, irmãos, aqui tem um princípio muito importante. O ser humano, sem Jesus, está cego espiritualmente. Isso é muito importante. É incapaz de ver as coisas espirituais, é incapaz de crer por si mesmo, vive numa cegueira total. A não ser que Jesus entre na vida da pessoa, ressuscite a vida da pessoa, tire a venda dos olhos da pessoa, ele jamais terá visão ou vida espiritual. Entenderam? Então olha só, às vezes a gente quer brigar com o nosso patrão, com o nosso colega de escola, colega de trabalho, nosso vizinho. Gente, presta atenção nisso. Se ele não é crente, ele não tem visão espiritual. Primeira coisa que você tem que orar é Deus abre a mente, tira a venda dos olhos, faz essa pessoa crer. Porque senão nós vamos ficar lutando com armas carnais, que não é o nosso caso. E não vai render. Aí você desgasta no trabalho, desgasta com o vizinho, desgasta na escola, na família. Se tem alguém na família que não é crente, aí você fica desgastando ali, gente. As nossas armas são espirituais. Entendeu? Jesus está aqui mostrando, olha o tanto de milagre que Jesus fez e eles não conseguiam crer. Porque estão mortos espiritualmente, estão cegos espiritualmente, ok? Outra lição, então a primeira é essa: o ser humano sem Jesus, ele está cego espiritualmente. As coisas espirituais não fazem sentido para eles, e por isso eles saem tropeçando e atropelando todo mundo, porque estão cegos, e não tem nenhuma bengala para ajudar, né? As seitas que são as bengalas deles não ajudam nada. Outra no versículo 37, vamos ler junto também? A penúltima. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segunda verdade aqui para a gente fechar aqui, né? A penúltima, né? A salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. A salvação não é resultado de nossas obras, a salvação não é uma escolha que nós fazemos, não somos nós que aceitamos Jesus, não somos nós que escolhemos ser cristão. Ok? Ele fala aqui, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá.
É Deus quem escolhe, é Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que salva, é Deus que regenera, e Deus coloca a pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Se a gente não entender isso, a gente fica frustrado, fica desanimado, quando a gente acha que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer a salvação. Então a gente está todo dia fazendo alguma coisa e a gente nunca está satisfeito e a gente fica cansado e frustrado. Já viu crente frustrado ou crente cansado? É crente que não entendeu que a salvação já foi paga, já está pronta. E às vezes a gente começa a querer pagar a nossa salvação. Não somos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu e nos atraiu, nos colocou na igreja. Então presta atenção nisso aqui, ó. Ninguém pode ir a Cristo se primeiro não for atraído por Cristo. E outra coisa, ninguém pode resistir a Cristo quando ele é atraído por Cristo. Entenderam? Somente quem Cristo atrai é que vem. E quem Cristo atrai, esse tem que vir. Não tem jeito de escapar. Então é Jesus que atrai as pessoas, e aqueles que Jesus atrai não tem como impedir. É Deus, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Ninguém resiste ao chamado do Espírito Santo. Não tem jeito. E a última afirmativa está aí também no finalzinho do versículo 37, vai até o 40. Deus é quem garante a nossa salvação. Olha o que ele fala no finalzinho do versículo 37. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha o versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, Deus é quem garante a nossa salvação. Não depende de nós, não depende do nosso merecimento, não depende das nossas obras, não depende da quantidade de pecado, não depende da quantidade de oração, ou da quantidade de leitura da Bíblia, ou do tamanho do meu dízimo, ou da minha oferta. A nossa salvação pertence a Deus. Deus nos escolheu, Deus nos salvou e acabou. Entende? Por quê? Estou querendo a gente entender isso aqui, irmãos. Não é merecimento, não é boas obras, não é o que nós fazemos, porque nós estamos vivendo uma época de muitos desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas frustradas com a igreja. Por que uma pessoa frustra com a igreja? Que a pessoa vem, ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para pagar a salvação. Só que a gente nunca vai conseguir pagar a salvação. A salvação valeu o precioso sangue de Jesus. E aí a pessoa começa a fazer um tanto de coisa para obter a salvação, né? E aí a pessoa se cansa e se frustra, porque ela nunca vai conseguir pagar a salvação. A gente tem que entender isso aqui, ó. A minha salvação não depende das minhas obras. A minha salvação não é resultado de merecimento. Quando uma pessoa vai a Cristo, Cristo assume a responsabilidade da salvação daquela pessoa. Versículo 37, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 39, que nenhum eu perca de todos que meu Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De modo nenhum lançarei fora. Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Não pense em ficar fazendo obras para alcançar a salvação. Você vai cansar, não vai ter paz no seu coração. Tem muito crente às vezes que sai fazendo um monte de coisa para ser, eu quero pagar a minha salvação. Não é assim. Imagina, por exemplo, às vezes a gente vê muito isso, dia dos pais, dia das mães, né? Os filhos querem agradar os pais, aí vão lá e compram um presente caríssimo para o pai ou para a mãe com o cartão do pai, né? Aí assim, estou citando um presente. Isso é a gente com Deus. Às vezes a gente quer fazer umas obras, um monte de coisa, jejum, isso e aquilo, para pagar a nossa salvação. Não é. Aí a gente fica frustrado e cansado. Eu quero que a gente entenda isso. Cristo
é que nos atraiu, nos salvou e quem garante a nossa salvação. Não é o que eu faço, não é o meu merecimento. E Cristo jamais rejeita alguém, Cristo jamais abandona alguém, Cristo jamais nega alguém. Hebreus fala, Timóteo fala, ainda que nós o negamos, ele permanece fiel. Tem um ótimo exemplo na Bíblia sobre isso, irmãos. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um dos melhores exemplos para a gente entender essa questão da salvação. O filho rejeitou o pai, pegou a herança do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo, viveu dissolutamente, até que um dia ele caiu em si e voltou. Lembra como ele voltou? Agora eu vou pagar para morar na casa do meu pai. Lembra? Eu vou falar com ele, não me trata como filho, me trata como empregado, né? Eu vou trabalhar e tal. Mas quando ele chegou lá, o que o pai fez? Você é meu filho. Fez uma festa. Ele não tinha que pagar nada, pelo contrário, gente, ele já tinha recebido a herança. Mas o pai tratou ele como filho, deu anel de filho, deu sandálias, né, fez aquela festa, e ele agora vai pegar mais herança de novo. Porque ele é filho, não tem que fazer nada. Ele pode até trabalhar, e eu acho que deve ter trabalhado depois disso, né, como gratidão e outras coisas. Mas entenderam? Não é o que nós fazemos que nos faz filho de Deus. É porque nós nascemos de novo como filho de Deus. Entendeu? Um filho não precisa fazer nada para ser filho. Ele é filho porque ele nasceu de novo naquela família. Na família de Deus, no nosso caso. Então, meu filho, seja bom ou seja ruim, é meu filho. No reino de Deus é assim também. Deus nos escolheu, nos predestinou, nos salvou. Não é merecimento, não é obras, né? É pelo que Deus fez. E Jesus garante a nossa salvação. Amém? Então que a gente possa se apegar a essa certeza e nos entregar cada dia mais nas mãos de Jesus. Pastor, o que nós vamos fazer? Andar com Jesus. Separar tempo para orar, ler a Bíblia, andar com Jesus. Esse é o nosso papel. Andar com Jesus, e Ele vai fazer o restante, a nossa perseverança e garantir a nossa salvação. Vamos orar?